O anúncio de Nelson Teich para assumir o Ministério da Saúde foi feito em coletiva no fim da tarde pelo presidente Jair Bolsonaro, que apresentou um novo nome da pasta. Em tom de despedida, Mandetta afirmou deixar o ministério com muita gratidão ao presidente e pediu firmeza à equipe. Trabalhem para o próximo ministro tal qual vocês trabalharam para mim. Ajudem, não meçam esforços. Se trabalhavam para mim numa zona de conforto pela equipe já estar organizada, desdobrem os seus esforços para que eles tenham o melhor espaço possível para trabalhar. Pediu à equipe que colabore com o novo ministro. Ajudem. Quem vai chegar, a gente não sabe. Se chegar com uma equipe toda pronta, coloquem-se à disposição. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento justificando que a exoneração de Mandetta foi consensual. Bolsonaro deixou a entender que a preocupação com o desemprego fez tomar a medida de trocar o ministério. A questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do Executivo, que deveria ser tratado. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Além de citar medidas do governo, apontou a necessidade de flexibilizar a retomada das atividades do mercado. Que uma pessoa desempregada, ela estará mais propensa a sofrer problemas de saúde do que uma outra empregada. E desde o começo da pandemia, eu me dirigi a todos os ministros e falei da vida e do emprego. É como um paciente que tem duas doenças. A gente não pode abandonar uma e tratar exclusivamente outra. O novo ministro da Saúde agradeceu pela oportunidade e afirmou não haver necessidade de definição brusca nos próximos passos do ministério. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Nelson Teich afirmou ser contra a polarização do tema saúde e emprego. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. Anunciou que tratará as medidas do Ministério de forma técnica e científica. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. E você vai disponibilizar o que existe hoje, em termos de vacina, em termos de medicamento, dentro, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa. E que pretende fazer um programa de testes que envolva a sociedade, a fim de compreender melhor a doença. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai assumir, conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar e a gente é que vai estar comandando isso.